Salve galera do YouTube, beleza? Aqui Geeks, Glênio Geeks, mais um vídeo. Agradecendo quem está se inscrevendo, pessoal. Quem não for inscrito, se inscreva no canal para não esquecer. Deixa o like, comenta, compartilha. E o vídeo de hoje, pessoal, eu vou falar do embate que foi nos anos 90. Sega, Nintendo, Mega Drive e Super Nintendo. Roda a vinheta! Então, pessoal, o que dizer, né? Primeiramente, eu vou dizer que eu vou ser imparcial nesse vídeo. Preferência, memória afetiva, tá aqui, né? Tá na capa do meu canal, né? Da Sega, Mega Drive, Sonic 2, que foi o primeiro jogo, né? Que eu ganhei no Natal de 1995 lá, fiquei muito feliz. Mas eu tenho que ser imparcial nesse vídeo porque uma Sega acertou em algumas coisas e a Nintendo acertou em outras. Um errou e o outro também errou. Então o que eu quero chegar nesse ponto. Bom, Super Nintendo foi o videogame que foi mais vendido no Brasil. Teve a questão que teve uma gama muito enorme, muita procura, né? Só que o Mega Drive teve a empresa Tectoy que o fabricou aqui no Brasil. E por isso, por ter uma questão de uma empresa brasileira na questão de mão de obra, ele acabou sendo mais barato. Então o que acontecia muitos falam, né? Ah, mas naquela época o Super Nintendo, que era o sonho de toda criança nos anos 90. E nos fliperamas só se via Super Nintendo. Muitas das vezes o menino que tinha o seu Mega Drive em casa ia para os fliperamas para jogar o Super Nintendo. Só que tem um porém aí, as locadoras também alugavam muita fita. Eu tinha uma locadora perto da minha casa, alugava o Mega Drive e alugava o Super Nintendo, entendeu? Tinha setor de Mega Drive e setor de Super Nintendo. Então, de certa maneira, o Mega Drive tinha a sua expressão. A Sega tinha uma expressão, né? Assim como o Super Nintendo, ele também teve um maior número de vendas, né? Mas a preferência sempre foi mais do Super Nintendo do pessoal, né? Eu tenho memória afetiva desse jogo aqui, né? Então até coloquei ele aqui, né? Porque quem me conhece sabe, ele tá na capa do meu canal, né? Preferência do Mega Drive por causa da memória afetiva. Foi o primeiro videogame que eu tive, mas eu já tive... Eu não sou, assim, bairrista, digamos assim. Eu já tive Sony, eu tive PlayStation 1, 2, Xbox 360... entendeu? Já tive Super Nintendo, eu tive um Super Nintendo Baby por um breve período, com alguns cartuchos. O meu primeiro foi o Mega Drive, então tem algum outro. Eu tive o Nintendo 64 um período também. Então assim, pessoal, eu gosto de jogo, de videogame. Mas o que acontece? A Sega teve um game, por exemplo. Botem nos comentários, pessoal, preferência Sega ou Nintendo. O Mega Drive, por exemplo, teve um jogo que marcou muita geração. O Sonic, claro, mas tem aquele Streets of Rage, o Briga de Rua. Aquela trilha sonora é espetacular até hoje. Eu até nos vídeos anteriores coloquei ele. Então aquela trilha sonora é espetacular até hoje. O gráfico poderia ser pequeno. Depois o Streets of Rage 2, que muita gente gosta também, quem é ceguista. Streets of Rage 3. Em contrapartida, o Super Nintendo teve o Final Fight, né? Que acredito que os primeiros, o segundo, os gráficos eram um pouco mais inferiores. E no Final Fight 3 ele foi melhorado. Então o que acontece? Teve os seus mascotes, né? A Sega com o Sonic e a Nintendo com o Mario. Teve muito duelo, né? Teve muito duelo nisso aí. Ah, porque o Sonic é melhor, o Sonic é fácil, o Super Nintendo, o Mario é mais desafiador, é mais difícil. Teve muito duelo disso, muito duelo. A Super Nintendo
O Mega Drive lançou muitos acessórios que foi, talvez assim, não sei se foi necessário, que acoplava o 32X e acoplava o Sega CD. Esses acessórios foram muito legais na época, mas poucos tiveram acesso. Ele montava assim um Megazord, né? Assim, era uma coisa que realmente assim era para ter acesso. Teve até o acesso do Bradesco, né? Na questão ali, teve um negócio de banco, o show do milhão, depois veio com o Mega Drive. O Super Nintendo tinha superioridade gráfica em alguns jogos, dava para ver visivelmente. Por exemplo, comparar o Top Gear 2 do Super Nintendo e o Top Gear 2 do Mega Drive do Super Nintendo é melhor. Isso aí não dá para dizer, né? Agora, comparar assim, eu sou até polêmico, pessoal, eu não quero gerar polêmica, mas é inevitável. Por exemplo, tem games, o Streets of Rage, como eu falei, o Final Fight. Uns dizem que o Final Fight, que o Streets of Rage foi cópia do Final Fight, mas é um jogo totalmente diferente, pessoal. Streets of Rage é outra pegada, tem a trilha sonora que foi feita, porque a SEGA, o que ela acerta? A questão do arcade, né? No Mega Drive, o arcade, os jogos de arcade, jogos de navinha do Mega Drive são muito bons. As franquias que eu gosto, né? Street Fighter e Mortal Kombat teve nas duas, né? As franquias que eu gosto, tem o Truxton, tem vários jogos de navinha. Aí entra no lado do Super Nintendo. O que vem no Super Nintendo? Aero Fighter, o Sonic Wings. Aquele jogo é espetacular, eu jogo direto. No emulador eu jogo direto. Às vezes eu não tenho que fazer aqui, já terminei o que eu tinha que fazer. Eu pego, botar o Sonic Wings ali, um Aero Fighters. É um joguinho que é desafiador, né? Então é um jogo bom de jogar. Desert Strike, por exemplo. Desert Strike tem nos dois, né? Eu joguei pelo Mega Drive, é um jogo espetacular. Já na versão, às vezes, do Super Nintendo, às vezes ficava meio travando, assim, sabe? Mas, e o gráfico de um melhora no outro, mas é tudo detalhezinho, né, pessoal? É tudo detalhezinho. Por exemplo, jogos exclusivos, Road Rash, um jogo de moto, que no Mega Drive é bom. E jogos de moto no Super Nintendo, não lembro de nenhum que tenha marcado como Road Rash, né? Depois teve o do Nintendo 64, teve outras evoluções, né? Aí já entra na outra geração, que nem eu tô falando aqui do Mega Drive e do Super Nintendo, né, pessoal? Então o que acontece? Olha o telemarketing de novo ligando na hora que eu tô gravando. Mas que legal. Mas vamos lá, pessoal. Onde eu estava falando aqui? Estava falando da comparação dos games, né? Comparação dos gráficos, muitos acertos do lado do Mega Drive, como trilha sonora, né? A trilha sonora do Mega Drive, ela é aquela pegada de arcade. Do Super Nintendo, superioridade gráfica. Todos teve a disputa, né? Naquela época, que foi natural, né? A disputa. E o Mega Drive tinha um valor mais acessível, por isso que muitos tiveram o Mega Drive. Mas a questão é que o Super Nintendo ele era um valor mais elevado. E muito disso que barateou o Mega Drive aqui, como eu falei anteriormente, a questão da Tectoy, uma empresa nacional, produzir ele aqui. E a Super Nintendo, nesse sentido, questão no Brasil, acabou não produzindo, né? Assim, nessa questão assim, de ter uma empresa brasileira. Mas, mesmo assim, o Super Nintendo é o mais querido do Brasil. Isso não dá para negar. Colecionadores do mundo retro gamer sabem que a preferência é a do Super Nintendo. O cara vê numa feira o Super Nintendo, o cara vai no Super Nintendo, os cartuchinhos, entendeu? A questão é o seguinte, é questão do gosto, né? Por exemplo, no Mega Drive, eu tenho uma memória afetiva muito grande com ele. Tive épocas que eu tinha cartuchos, alugava, comprei uma remessa de cartuchos uma época, depois eu não sabia que valorizaria, né? Acabei vendendo, adquiri outras coisas por questão financeira, acabei me desfazendo. Isso há mais de 10 anos atrás, mas 12 anos atrás, mais de 12 anos atrás, eu nem imaginaria que teria essa expressão de retro gamer no dia de hoje. Mas então é isso, pessoal. A Nintendo teve seus acertos, Mega Drive,
da Sega teve seus acertos também, né? Ficou a nostalgia, né? Hoje em dia tem os Everdrivers. Os Everdrivers é muito bom para tu ter o console e jogar diretamente do console. Eu jogo emuladores porque em algum momento não tenho condições de ter consoles, né, pessoal? Por isso que, mas eu acho que a experiência do jogo, para matar aquela nostalgia, que nem eu tô vendo o jogo ali, aquela parte ali do Sonic 3, essa fase é bem embaçadinha. Então, mata o emulador, que nem eu fiz no vídeo anterior, uns tempo atrás. Ele mata aquela vontade do teu console. Daí tu tem um controle de Xbox, controle de Play 2, assim, USB. Sei lá, eu acho válido. A experiência de jogar é válida. E nisso, nessa guerra da Nintendo e do Mega Drive, na época dos anos 90, quem saiu ganhando foi o consumidor final, né? O cliente, o jogador. Tá bom, pessoal? Era a era das locadoras, né, pessoal? Inesquecíveis. Esse é o vídeo de hoje, pessoal. Deixa o like, comenta, curta, compartilha o que vocês acham. Quem é nintendista comenta, quem é ceguista comenta. Quero ver a opinião de vocês, tá bom, pessoal? Se inscreva no canal, não se esqueça. Até a próxima e falou!